Para ingressar com sucesso na carreira de desenvolvedor web, o iniciante deve, antes de mais nada, ter uma boa noção de bancos de dados relacionais. Ao contrário do que muitos imaginam, a base de dados que alimenta um aplicativo web é, na verdade, a pedra fundamental de sustentação de toda a sua estrutura. Eu digo isto porque existem maneiras e maneiras de se conceber um banco de dados, e uma boa arquitetura neste sentido resulta em um aplicativo ou website mais ou menos robusto e funcional. E já ao final deste tutorial você entenderá por quê. Sabedora da importância que possui o entendimento da estrutura de um banco de dados relacional no dia a dia de produção de um desenvolvedor web, a WebVFX resolveu mais uma vez investir no indivíduo iniciante, propondo um curso relâmpago em bancos de dados relacionais, mais precisamente o SQL Server da Microsoft. Esta série de tutoriais proporcionará toda a base para a criação de bancos de dados e também geração de consultas em linguagem SQL, elementos fundamentais para o funcionamento da plataforma ASP.NET. Então, para dar início, analisemos aqui um cenário fictício no qual temos a missão de desenvolver um aplicativo web para uma livraria virtual online. Invariavelmente, a primeira tarefa é a criação do banco de dados para armazenamento de todas as informações pertinentes ao contexto de uma livraria, ou seja, informações de títulos, autores, editoras, preços, etc. Temos aqui então uma tabela contendo informações mínimas a respeito de um livro, que aqui é nomeado de título. Para início de conversa, toda tabela em um banco de dados relacional tem um campo que pode ser nomeado como você bem desejar, mas eu costumo chamar de ID, que é chamado de chave primária. Você vê que esse campo tem aqui uma chavezinha, um ícone, e este campo garante um número que é criado gradativamente e automaticamente para cada registro, no sentido de dar um caráter unitário para cada registro. Ou seja, dentro de uma tabela, cada registro possui um ID único, nunca se repete, e isso é como se fosse uma lei que é reforçada pelo próprio banco de dados. Então a gente tem aqui os campos, temos aqui o título, o nome do autor, o sobrenome do autor, um preço para o título, sua editora e a data de publicação. Então aqui a gente tem as informações mínimas para armazenar, o conteúdo a respeito de um livro. Se a gente então começar a jogar conteúdo dentro desse banco de dados e fizermos uma consulta, eu já tenho uma consulta aqui renderizada em browser, vemos aqui vários títulos. Você vê que cada título possui um nome distinto. Entretanto, quando a gente passa aqui para as colunas de nome, sobrenome e editora, a gente passa a ver dados repetidos. Ou seja, estes 3 livros aqui pertencem a Jorge Amado. Então a gente tem tanto nome como sobrenome, como também editora, repetidos. E isso acontece em todos os campos. Repare para você ver que todo grupo de 3 em 3 livros aqui possui dados repetidos. Isso pode não parecer um problema, como de fato neste caso não chega a ser, porque a gente tem apenas 15 registros aqui nessa tabela. Agora você pare um pouco e pense, por exemplo, no banco de dados da livraria virtual da cultura, por exemplo. É um banco de dados que contém centenas de milhares, se não milhões de registros. E aí, nesse caso, cada registro que possui dados repetidos passa a exercer uma carga muito grande no tamanho do banco de dados, porque o banco de dados vai ficando lento, entende? Então, para evitar esse tipo de problema, foi concebido uma estrutura chamada banco de dados relacionais. Então vamos retornar
aqui no SQL Server e a gente faz então um remanejamento. A ideia por trás de um banco de dados relacional é justamente dividir em tabelas toda a informação que passa a ser repetida. Aqui no caso a gente viu que a informação de autor, no caso nome e sobrenome, assim como editora, se repetem. Então a gente cria uma nova estrutura e a gente passa a ter tabelas também, além do título, para editora e autor. E com um detalhe muito interessante, veja que cada tabela possui sua chave primária. Aqui no título a gente tem o que eu chamei de ID título. Na tabela de autor nós temos o ID de autor e na tabela de editores nós temos o ID de editora. Os IDs, ao invés de serem palavras ou então frases contendo vários caracteres, são números. E a tabela de títulos aqui no caso passa a receber não o nome da editora, mas sim o seu ID. Veja que tem uma ligação de uma chave. Então a gente tem aqui ID de editora refletido dentro da tabela de títulos, tá certo? A mesma coisa acontece com o autor. Então, quando a gente cria um novo título, a gente pega apenas o ID da editora relativa e o ID do autor relativo. E quando fazemos a consulta, a gente faz a junção de todas essas tabelas. Aí é que está o segredo da linguagem SQL, que é assunto mais para frente dentro deste curso. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença de um registro feito na estrutura antiga e na estrutura nova. Então retornemos aqui no browser e nós temos aqui a consulta antiga ainda contendo todos os dados repetidos, e veja agora como fica a mesma consulta na tabela otimizada. A gente tem apenas números bem mais enxutos e você vê que os números se repetem, o que não é problema. A gente tem o ID da editora 111, 222, 333 e assim por diante. Então é assim que é estruturado um banco de dados relacional. A gente tem que fazer um diagrama no papel e definir quais dados vão se repetir na tabela, separando para uma outra tabela, passando a fazer a relação com as chaves. A partir do próximo tutorial nós vamos começar a juntar os dados e ver como fazer as consultas, e aí tudo vai ficar mais claro para você. E sem o entendimento deste conceito, você não consegue fazer nada dentro da plataforma ASP.NET, uma vez que o objetivo maior da utilização de websites dinâmicos é a implementação de banco de dados dentro do universo da internet. Então é aí que nós vamos chegar para que você possa aprender a ASP.NET da forma correta. Então eu vou ficando por aqui. Daqui a poucos dias a gente retorna com a continuação deste conceito. Um abraço a todos aí.